Imagine o Brasil do final dos anos 50 e início dos 60. Um país que ainda cheirava a café fresco, efervescência cultural e uma pitada de otimismo pós-Getúlio. As ruas eram dominadas por carros que pareciam ter saído de um desfile de robustez, grandes, pesados, com linhas que mais lembravam tanques de guerra do que veículos de passeio. E eis que, em meio a essa paisagem automotiva mais bruta, surge um carro que parecia ter sido teleportado diretamente de um café parisiense para as ruas de São Paulo. Um carro pequeno, arredondado, com faróis redondos e um ar de quem acabou de ouvir uma piada intelectual. Esse carro era o Renault Dauphine. E não, ele não veio para competir com ninguém. Veio para dar uma aula de sofisticação, mesmo que, às vezes, essa aula incluísse empurrões para pegar no tranco. O Renault Dauphine não era apenas um carro. Era uma declaração de intenções sobre rodas. Era o sonho francês embalado em lataria, um pedaço da Europa que cabia na garagem de uma família de classe média que queria parecer mais culta do que realmente era. Comprar um Dauphine era como assinar um pacote de sofisticação que vinha com direito a ar de superioridade, mesmo que você estivesse apenas indo comprar pão na padaria da esquina. Ele chegou ao Brasil em 1959, fabricado pela Willys Overland sob licença da Renault, e rapidamente se tornou o queridinho de quem queria fugir do óbvio. Enquanto os outros carros gritavam potência e robustez, o Dauphine sussurrava GNE Saiskoy, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que isso significava. A primeira coisa que chamava a atenção no Dauphine era o design. Num mundo de carros quadrados, ele era redondo. Num mundo de carros sérios, ele era bem fofo. Suas linhas curvas, para-choques delicados e faróis inocentes faziam com que ele parecesse sempre surpreso, como se estivesse constantemente descobrindo que estava no Brasil e não nas ruas de Paris. Era o tipo de carro que você imaginava estacionado na frente de uma livraria, não de um bar de esquina. E isso era exatamente o que seus donos queriam. Passar a imagem de que eram pessoas refinadas, que liam Camus e tomavam vinho tinto, mesmo que, na realidade, seu contato mais próximo com a França fosse frango passarinho do restaurante local. Mas o design não era apenas sobre estética, era sobre filosofia. O Dauphine era um carro pensado para ser prático, econômico e fácil de dirigir. Ele vinha com porta-malas na frente. Sim, na frente. O que era uma revolução para a época. Enquanto os outros carros insistiam em esconder o motor sob um capô longo e arrogante, o Dauphine colocava o motor atrás, liberando espaço na dianteira para o que desce na telha. Malas, sacolas de compras ou, como acontecia frequentemente, ferramentas para consertar o próprio carro. Porque sim, o Dauphine tinha seus caprichos. E que caprichos! Vamos falar sobre mecânica, porque é aqui que a história fica ainda mais divertida. O Dauphine era equipado com um motor traseiro de 4 cilindros de 845 centímetros cúbicos que produzia a estrondosa potência de 35 cavalos. Isso mesmo, 35 cavalos. Não era exatamente um potro selvagem, era mais como um pônei bem educado que se cansava fácil em subidas. Em estradas planas, ele se saía bem, mas nas ladeiras de Santos ou nas serras de Minas Gerais, o Dauphine transformava-se em uma experiência meditativa. Você aprendia a valorizar a jornada, não o destino, porque a jornada podia levar um tempão. Era comum ver Dauphine subindo serras em primeira marcha, com o motor gritando como uma diva de ópera e o motorista rezando para não ter que parar e empurrar. E falando em empurrar, o Dauphine tinha um relacionamento complicado com partidas em dias frios. Seu sistema elétrico era, bem, temperamental. Em manhãs mais frias, ele decidia que não estava com vontade de trabalhar. E aí começava o ritual. O dono saía do carro, abria o capô dianteiro, que, lembre-se, era o porta-malas, pegava uma manete de partida manual. Sim, manual. E dava corda como se estivesse dando corda em um relógio de avô. Era um exercício de paciência e humildade. Você podia ser o maior empresário da cidade,
Mas se seu Dalfine resolvesse não pegar, você estava ali, de gravata balançando, virando uma manivela como um camponês do século XIX. Isso sem mencionar o famoso afogador, um dispositivo mágico que você puxava para dar mais combustível ao motor e que, se usado incorretamente, transformava o carro em uma nuvem de fumaça branca digna de um festival de rock. Mas esses defeitos eram parte do charme. Ter um Dalfine era como ter um animal de estimação exótico. Dava trabalho, mas você amava mesmo assim. E os donos adoravam. Eles criavam clubes, trocavam dicas de mecânica e se cumprimentavam nas ruas como se fossem parte de uma sociedade secreta. Ah, você também tem um Dalfine? Sabe como lidar com o carburador na umidade. Era um brote-roda automotivo. E o interior? O interior. O Dalfine era incrivelmente confortável para sua época. Os bancos eram macios. O espaço era surpreendentemente bom para 4 pessoas, desde que 2 delas fossem crianças ou adultos muito flexíveis. E o painel era minimalista e elegante. Ele vinha com detalhes cromados, um volante delgado que parecia feito para mãos francesas elegantes e um rádio em que, se você sintonizasse direito, pegava estações que tocavam Charles Aznavour entre jingles de sabão em pó. Dirigir um Dalfine era uma experiência sensorial. Você ouvia o motor zumbindo atrás de você como uma abelhinha insistente, sentia o cheiro característico de estofamento vintage de óleo e via o mundo através de janelas grandes que pareciam convidar você a observar a vida com mais calma. E foi assim que o Dalfine se tornou um símbolo de sofisticação. Ele não era o carro mais rápido, nem o mais confiável, nem o mais prático, mas era o mais charmoso. Ele representava uma aspiração a um estilo de vida mais refinado, mais europeu, mais francês. Nos anos 60, o Brasil estava enamorado pela cultura francesa. A França era sinônimo de cinema nouvelle vague, filosofia existencialista, moda elegante e café existencialista. E o Dalfine era a materialização desse sonho. Quem tinha um Dalfine não estava apenas comprando um carro, estava comprando um pedaço desse glamour. Era o carro de artistas, intelectuais, médicos e advogados que queriam se diferenciar da massa que dirigia carros americanos ou nacionais mais convencionais. Ele apareceu em filmes brasileiros, novelas e até em propagandas que o vendiam como a escolha natural para pessoas de bom gosto. Uma propaganda da época dizia: Dalfine, o carro que pensa como você. O que quer que isso significasse. Provavelmente, ele pensava: por que estou no Brasil e não em Paris? O Dalfine também teve seu momento de glória nas pistas. Em 1960, um Dalfine venceu a categoria de carro de produção no circuito da Guanabara, provando que, com um bom piloto, até um pônei pode correr. Essa vitória foi amplamente explorada pela propaganda, que agora podia dizer que o carro era tão sofisticado quanto competitivo. Mas a realidade é que a maioria dos Dalfines passava longe das pistas. Eles estavam mais preocupados em chegar inteiros no destino. A produção do Dalfine no Brasil continuou até 1968, quando foi substituído pelo Renault 12, um carro mais moderno e menos temperamental. Mas o legado do Dalfine permaneceu. Hoje, ele é um carro cultuado por colecionadores. Restaurar um Dalfine é como restaurar uma relíquia familiar. Você está salvando não apenas um carro, mas uma memória de uma época em que o Brasil ousava sonhar com a Europa. Em resumo, o Renault Dalfine foi mais do que um carro. Foi um fenômeno cultural que ensinou os brasileiros a valorizar o charme sobre a potência, a elegância sobre a robustez e a personalidade sobre a perfeição. Ele era falho, sim, mas era autêntico. E no final das contas, não é isso que torna qualquer coisa verdadeiramente sofisticada? Afinal, como diriam os franceses, c'est la vie. Ou, no caso do Dalfine, c'est la vie, agora me dá uma ajudinha aqui com essa manivela. O contexto histórico. Porque o Dalfine chegou na hora certa para entender completamente o impacto do Dalfine, precisamos voltar ao Brasil da década de 1950.
O país estava em pleno processo de industrialização, com Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5 criando um clima de otimismo e desenvolvimento. A indústria automobilística era um dos pilares desse projeto desenvolvimentista e montadoras internacionais eram incentivadas a se estabelecer no país. Nesse contexto, a Willys Overland fabricava no Brasil a famosa Jeep e precisava expandir sua linha de produtos. A Renault, por sua vez, buscava internacionalizar sua produção. Foi assim que nasceu a parceria que traria o Dalfine para o Brasil. E timing não poderia ter sido melhor. A classe média brasileira estava em expansão, urbanização acelerada criava novas necessidades de mobilidade e havia um crescente fascínio pela cultura europeia. O Dalfine chegou como uma alternativa genuinamente diferente. Enquanto a Volkswagen oferecia o Fusca, Últimas Espartano, e a General Motors e Ford ofereciam carros americanos grandes e beberrões, o Dalfine apresentava-se como uma terceira via, compacto como um europeu, mas com um toque de sofisticação que nenhum outro carro no mercado conseguia igualar. A cultura do Dalfine, mais que um carro, um estilo de vida. Os proprietários do Dalfine desenvolveram uma cultura particular em torno de seus veículos. Era comum ver grupos de Dalfine estacionados em frente a bares e cafés elegantes, enquanto seus proprietários discutiam não apenas sobre mecânica, mas sobre arte, política e cultura. O carro tornou-se um símbolo de status intelectual, ironicamente, muitas vezes para pessoas que tinham mais aspiração do que erudição real. As mulheres, em particular, adoravam o Dalfine. Seu tamanho compacto facilitava o estacionamento, a direção leve, para os padrões da época, não exigia força bruta e o design elegante combinava perfeitamente com a moda da época. Muitas famílias de classe média tinham o carro grande do pai, geralmente um americano, e o carro prático da mãe, o Dalfine. Os problemas que viraram virtudes, curiosamente, muitas das características que tornavam o Dalfine difícil eram justamente as que seus proprietários mais amavam. A partida manual, por exemplo, era vista não como um defeito, mas como uma característica que separava os verdadeiros conhecedores dos meros motoristas. Dominar a técnica perfeita para dar partida no Dalfine era uma espécie de rito de passagem. O motor traseiro, que causava problemas de tração em subidas, era defendido como proporcionando uma dirigibilidade esportiva. A tendência ao sobreesterço era romanticamente chamada de caráter do carro, e o espaço limitado, bem, isso apenas incentivava uma vida mais minimalista, pelo menos era o que seus proprietários argumentavam. O Dalfine, na cultura popular, o carro apareceu em diversas novelas e filmes brasileiros, sempre representando personagens sofisticados, intelectuais ou artistas. Em comerciais de TV, era mostrado circulando por bairros elegantes do Rio de Janeiro e São Paulo, sempre com uma trilha sonora francesa ao fundo. Uma campanha publicitária particularmente memorável mostrava um Dalfine estacionado em frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com o slogan: "A obra de arte que você pode levar para casa". Outra anunciava: "Para quem sabe que a verdadeira velocidade está na mente, não no motor". O declínio e o renascimento como ícone de culto à produção do Dalfine no Brasil terminou em 1968, substituído pelo Renault 12, um carro mais moderno, mais confiável e mais prático, mas também mais sem graça. O 12 era um carro competente, mas lacre do charme e a personalidade do Dalfine. Nas décadas seguintes, o Dalfine gradualmente desapareceu das ruas, vítima da ferrugem, da dificuldade de encontrar peças e da mudança dos gostos dos consumidores. Mas nos anos 1990, começou um movimento de resgate dos carros clássicos brasileiros, e o Dalfine foi um dos grandes beneficiados. Hoje, existem clubes dedicados exclusivamente ao Dalfine, com encontros nacionais onde centenas de exemplares restaurados se reúnem. O valor de um Dalfine em bom estado pode facilmente ultrapassar R$50 mil. Ironicamente, muito mais que valia quando novo, ajustada à inflação. O legado duradouro, o verdadeiro legado do Dalfine,
não está nos carros que ainda sobrevivem, mas na mudança de mentalidade que ele representou. O Dauphine provou que os brasileiros estavam dispostos a abraçar carros diferentes, com personalidade própria. Ele abriu caminho para outros carros franceses no Brasil e ajudou a criar um mercado para veículos que valorizavam o design e a sofisticação em detrimento do puro utilitarismo. Mais importante ainda, o Dauphine tornou-se um símbolo de uma época específica do Brasil, um tempo de otimismo, de abertura para o mundo e de crença no futuro. Quando vemos um Dauphine restaurado nas ruas hoje, não estamos vendo apenas um carro antigo. Estamos vendo uma máquina do tempo que nos transporta para um Brasil que ousava sonhar com a modernidade, mesmo quando essa modernidade vinha com manivela e afogador. Conclusão: por que o Dauphine continua a nos encantar mais de 60 anos após sua chegada ao Brasil? O Renault Dauphine continua a capturar nossa imaginação. Em um mundo de carros cada vez mais parecidos, genéricos e descartáveis, o Dauphine nos lembra de uma época em que os carros tinham personalidade, em que as escolhas de consumo eram declarações sobre quem éramos ou quem aspirávamos ser. Ele nos ensina que a verdadeira sofisticação não está na perfeição, mas no caráter, que o charme pode ser mais importante que a eficiência e que, às vezes, a jornada, mesmo que lenta, cheia de paradas para dar partida na manivela, pode ser mais gratificante que o destino. O último Dauphine saiu de fábrica há mais de meio século, mas seu espírito continua vivo. Toda vez que escolhemos o estilo sobre a praticidade, o charme sobre a eficiência, a personalidade sobre a perfeição, estamos, de alguma forma, homenageando o pequeno francês que ousou ensinar aos brasileiros que a vida é muito mais que ir do ponto A ao ponto B. É sobre como você faz a viagem. E se a viagem incluir uma parada para empurrar o carro ladeira acima? Bem, como diriam os franceses, c'est la vie. E que vida!